o intervalo, né, para repouso e alimentação, ele é tecnicamente conhecido como intervalo intrajornada, né? Ele é previsto no artigo 71 caput, parágrafos seguintes da CLT, que dispõe que para todo trabalho contínuo cuja a jornada exceda de 6 horas diárias, é devido um intervalo mínimo de 1 hora, que não pode ser superior a 2 horas. Salvo se a gente tiver previsão em contrário em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, de um modo geral, para aqueles trabalhadores submetidos a jornadas superiores a 6 horas, é devido um intervalo intrajornada mínimo de 1 hora, podendo ser de até 2 horas. Existem categorias profissionais com um regramento específico, que é o caso dos médicos, por exemplo, mas a regra geral funciona dessa forma. Para a maioria dos trabalhadores é dessa maneira, então. Exato. O horário tem que ser, então, de 1 hora. Por exemplo, o almoço. A pessoa tem uma carga horária acima de 6 horas, faz uma carga horária de 8 horas. Como é que tem que ser esse almoço? Isso, então. Para quem tem uma jornada superior a 6 horas, o intervalo mínimo ele é de 1 hora. Essa é a regra geral, podendo ser de até 2 horas, se isso for acordado no contrato de trabalho, né? Existem depois as exceções que nós vamos tratar mais adiante, mas a regra geral, o que está expresso na legislação, no artigo 71 da CLT, é isso. Não pode passar também de 2 horas, né, doutor? Então, se, por exemplo, para a empresa é mais interessante colocar esse trabalhador logo no início da manhã e mais para o fim da tarde. Não se pode dar esse intervalo grande, a não ser que esteja já previsto na convenção coletiva da categoria. Para você ultrapassar o limite de 2 horas, você precisa que isso exista uma previsão em um instrumento coletivo, quer dizer, que tenha um acordo coletivo celebrado entre a empresa e o sindicato da categoria, ou que isso já esteja previsto na própria convenção coletiva da categoria. Se é uma empresa que fornece a refeição, fornece esse almoço, tem um restaurante, a legislação se aplica da mesma maneira? Esse intervalo é mais curto? Não, o período do intervalo ele é o mesmo. O que a reforma trabalhista, né, trouxe é a possibilidade de redução desse horário de 1 hora para até 30 minutos. Mas essa previsão, também é bom ressaltar, né, para os ouvintes, que essa redução ela não pode ser feita através de contrato individual entre as partes. Então, se o empregador acordou com o empregado que vai fazer uma redução de 1 hora do intervalo dele para 30 minutos, esse acordo ele não tem validade. Por quê? Porque a lei é expressa em dizer que a redução é possível, sim, desde que ela aconteça através de um acordo coletivo ou através da própria convenção coletiva que tenha essa permissão, né? Que dê essa permissibilidade, né? Entendi. Tem que ser devidamente acordado, não pode ser uma tratativa funcionário-empresa, né? Exato. Agora, no parágrafo 1º do mesmo artigo 71, aí a gente trata dos trabalhadores que estão submetidos a jornadas superiores a 4 horas até um limite de 6 horas. Para esses trabalhadores é devido um intervalo de 15 minutos. É um lanche, né? Exatamente. Seria um horário para o lanche, para o descanso ali de 15 minutos. Então, para ter um panorama geral, a gente tem a seguinte situação. Para quem exerce uma jornada superior a 4 horas até um limite de 6 horas, é devida a concessão de um intervalo intrajornada de 15 minutos. Para os trabalhadores que trabalham com uma jornada superior a 6 horas, ele tem direito a um intervalo de 1 hora até 2 horas diárias, ou se for ultrapassar esse limite, né, quer dizer, tem que haver a previsão na convenção coletiva ou que seja feito um acordo coletivo com o sindicato da categoria. E o intervalo para o descanso entre uma jornada e outra, né? Entre o dia de trabalho e outro, que a gente sabe que muitas empresas funcionam aí o tempo todo, 24 horas por dia, tem os turnos. Qual que é o intervalo que precisa ser dado entre um dia e outro de trabalho? Aí a gente está tratando do intervalo interjornada, quer dizer, é entre o término de uma jornada de trabalho e o início dos trabalhos no dia posterior. É necessário que se observe um período mínimo de 16 horas. 16 horas entre um dia de trabalho e outro. Exatamente. Não pode, por exemplo, o trabalhador
fazer um turno até o fim da noite de um dia, na manhã seguinte ele já voltar a trabalhar. Não, até porque é uma norma de medicina e segurança do trabalho, né? Esses períodos todos, né, tanto do intervalo intrajornada como do interjornada, eles foram desenvolvidos através de estudos, né, da própria OIT, que busca realmente preservar a integridade e a saúde dos trabalhadores, né?